Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinário semanal da FEComércio São Paulo. Como todos nós estamos cientes, o distanciamento social é uma das coisas mais difíceis da quarentena e isso, obviamente, afetou muitos setores. Entre eles, um dos mais atingidos foi o do turismo, e especificamente dentro desse setor, a área de eventos. Só para a gente ter uma ideia do impacto do coronavírus sobre os eventos, basta dizer que as Olimpíadas de Tóquio, que deveriam começar, olha só que coincidência, amanhã, dia 24 de julho, foram adiadas para 2021. Apesar de tudo isso, desse cenário complicado, a área de eventos já vem planejando uma retomada. E para falar sobre isso, estão conosco 3 especialistas. João Paulo de Castro, que é Head of Legal, Compliance e Relações Governamentais do Simpla, Alberto Martins, que é diretor da B4T, e Mariana Aldrigue, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. Boa tarde a vocês 3. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde. Para você que está nos assistindo, aproveite essa oportunidade semanal, mas como vocês sabem, não temos sempre os mesmos convidados, para mandar perguntas para eles. Então a gente vai começar, vai ter um esquenta agora, e aí aproveita, surgiu uma dúvida, manda no nosso chat, que a equipe seleciona e a gente faz a pergunta para eles. Além de tudo, eu queria reforçar que esse webinário tem o apoio da Precesp, que é a Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo, e a gente também tem como parceiro na transmissão o portal Hotelier News. Um último recado antes da gente entrar no assunto. Você está vendo esse ícone quadradinho aqui do lado direito da sua tela? É um QR Code. Aponta a câmera do seu celular para ele, que a gente tem uma lista do Telegram para você que está sem tempo no dia a dia de acessar o conteúdo necessário para tocar a sua empresa, e a gente te manda esse conteúdo todo dia. Aponta a sua câmera do celular para o nosso QR Code. E sem mais delongas, depois dessa introdução, Mariana, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da volta dos eventos em São Paulo, com o público sentado, que começa agora a partir de segunda-feira, dia 27 de julho, e depois, só lá em outubro, os de grande porte, que incluem inclusive as feiras de negócio. Começa só em 12 de outubro. Quais os protocolos sanitários dessa fase? Então, em linhas gerais, o que os empreendedores têm que seguir e como deve ser esse primeiro momento de retomada para as empresas do setor? Boa tarde a todos, obrigada pela audiência. Rodolfo, os protocolos são esses que a gente tem discutido já bastante, que a imprensa tem colaborado em divulgar. Uso da máscara sempre. Neste primeiro momento, né, que a gente conseguiu ficar 28 dias seguidos em fase amarela, então já é permitido museus, galerias, cinemas, teatros, espaços onde a gente possa assistir a performances sentado, em no máximo 40% da ocupação total, com venda antecipada online de ingressos, então não é a venda presencial, e respeitando todas as orientações. Então, nesse caso, disponibilizar álcool gel, garantir que as pessoas que entrem só entrem com máscara e com a reserva prévia, controle de fluxo, medida de temperatura na entrada. E se nós conseguirmos, e todos nós esperamos que sim, né, mantermos 28 dias seguidos dentro desta lógica, aí a gente vai ter autorização para eventos em que se possa ter público em pé, e aí passa de 40% para 60% da ocupação,
seguindo novamente as mesmas lógicas, mas também tentando respeitar o distanciamento entre os públicos e os organizadores. Então, basicamente, o que a gente tem é a implantação efetiva dos protocolos que vieram sendo discutidos ao longo desse tempo, e, se tudo der certo, uma retomada de toda a nossa atividade cultural e de negócios, muito afetada desde o início do mês de março. Perfeito. A gente está falando em retomada, João Paulo, e uma das notícias da semana no setor, enfim, de turismo, de eventos no geral, foi o cancelamento do Réveillon na Paulista pela Prefeitura de São Paulo. Aliás, o cancelamento foi feito na semana passada. E a gente também vem vendo as conversas já no sentido de adiar em alguns meses o carnaval do ano que vem. E aí a gente fica nesse calendário incerto, e é um problema, óbvio, para a previsibilidade, né, do setor, que necessita de eventos. E como eu, como empreendedor, como eu posso lidar melhor com esse calendário incerto? Já que a organização do evento demanda uma cadeia longa de pessoas e empresas envolvidas. Claro, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer ao convite de vocês para estar aqui hoje. Queria agradecer ao Alberto, a Mariana, você, Rodolfo, todo mundo que está ouvindo a gente. Realmente, o Réveillon na Paulista ele foi cancelado. A gente ainda está discutindo ao redor do Brasil Carnaval e Ano Novo. Vou contar rapidamente o que a gente na Simpla fez para poder prever e dar ao empresário insumos para ele conseguir analisar e tomar a melhor decisão, inclusive auxiliando os governantes. A gente faz parte de alguns grupos de protocolo do Estado de São Paulo, de Minas Gerais também, para planejar essa reabertura. Então, basicamente, o que a gente fez? A gente foi olhar os países que estão à frente do Brasil em estágio de coronavírus, não à frente economicamente, mas à frente no estágio da propagação do vírus, e ver o que está acontecendo lá. A gente formou um grupo de 8 pesquisadores dentro da Simpla, focados em analisar e ver os protocolos desses países, e contratamos correspondentes de cada um deles. Isso nos ajuda, esse material está público para todo mundo, tá no site da Simpla, acho que o pessoal vai colocar o link aqui para quem quiser baixar esse material. A gente tem foto reais e vídeos do que está acontecendo e as notícias updated de o que está acontecendo na Itália, na China, no Japão. Depois posso dar exemplos aqui ao longo da nossa conversa. Eu acho que isso é uma das formas em que a gente consegue agregar para a sociedade o que fazer. Então, se na China já estão cancelando o carnaval, já estão cancelando eventos em outubro, novembro, dezembro, tá, vamos olhar para trazer isso para a nossa realidade e ver o que a gente faz com essa informação. Eventos muito grandes, eu acho que eles são altamente complexos, como Carnaval e Ano Novo, eles realmente precisam ser muito bem pensados pelos governantes. É muito difícil você assumir desde já, dia 23 de julho, que você não vai ter um ano novo, até politicamente, é um ano de eleição, a gente sabe que tem vários temas dentro desse mesmo tema, e várias influências e interesses nisso. É muito complexo você assumir isso, mas quanto antes a gente pensar nisso, eventos que precisam de planejamento, e a gente fizer a reflexão, se dá ou não dá para fazer, tem chance ou não tem chance de fazer, e planejar, jogar alguns meses para frente, cancelar, adiar, eu acho que é melhor. Então, olhar um pouco para o lado, ver o que está sendo feito, trazer para a nossa realidade e planejar. Então, os grandes eventos são bem complexos nesse momento de instabilidade. Eu queria, você mencionou olhar para o lado, olhar para o mundo, ver coisas que estão funcionando. A gente vai falar aqui de cases de sucesso de inovação um pouco mais para frente, mas agora, o que nesse sentido da previsibilidade funcionou em outros lugares já? O que deu para capturar de boas ideias? O que a gente viu, vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente tem visto na Europa e na Ásia, principalmente, que são os países que a pandemia começou. A gente vê ainda um controle grande por parte do governo. Então, um exemplo, se você for tentar entrar num cinema ou num teatro no Japão, os cinemas já estão abertos no Japão, você tem a obrigatoriedade de utilização de máscara, você tem a separação dos assentos, famílias podem ficar juntas, pessoas de outros grupos ficam separadas, já é autorizado, inclusive, o consumo de alimentos, mas uma realidade que a gente tem nesses países, principalmente os asiáticos, além da medição da temperatura na porta desses eventos, você tem um controle do QR Code, que você tem que bipar esse QR Code, você tem que ler esse QR Code na entrada desses eventos,
e ele mostra o grau de risco que você representa para aquele evento específico. Se você é um alto risco, você precisa, então talvez você não possa ir nesse evento. Se você tiver com a temperatura acima do normal, você não vai poder adentrar esse evento. Então, esse é um dos cases que a gente tem visto. A gente tem visto muitos museus, o Louvre, na França, ele já reabriu com uma carga reduzida, a compra online de ingresso, para a gente ter previsibilidade de quantas pessoas vão, prever fila, planejar. Então, acho que essa é a palavra, planejar o nosso evento para que ele seja menor e, ainda sendo menor, a gente consiga controlar o distanciamento das pessoas e o cumprimento das regras. Você fazer hoje um evento para 10 mil pessoas e crer que a gente vai conseguir manter o controle de distanciamento e utilização dos EPIs é muito difícil. Então, se reduz a capacidade do evento, do estádio, do teatro, e a gente consegue controlar muito melhor as pessoas que estão lá. Inclusive, na Coreia do Sul, o beisebol volta agora com público ao estádio. Acho que já voltou, tá? Então, é um dos cases que a gente olha, tem gente fazendo direito, consegue colocar gente no estádio, que é um fanatismo, as pessoas gostam muito de beisebol lá, como futebol aqui no Brasil, e o povo precisa de entretenimento, é muito importante ter esse entretenimento, não adianta a gente só pensar em coronavírus, é importante a gente também se sentir bem. Então, dá para fazer um evento, um futebol, alguma coisa no Brasil, mas a gente olhando esses exemplos de reduzir a capacidade, conseguir controlar tudo que está acontecendo ali, e depois ter os dados para a gente poder tratar. Então, só para não me alongar muito, um outro exemplo no Japão, você tem que preencher um formulário com os seus dados de todo mundo que entrou naquele evento, para eles terem um controle, o banco de dados. Opa, eu tive 2 focos de infecção aqui, deixa eu avisar todo mundo que veio a esse evento, talvez você esteja contaminado, vá fazer um teste. Então, são alguns dos exemplos de controle que a gente tem ao redor do mundo. Uma coisa que essa pandemia trouxe foi uma necessidade de uma comunicação ainda mais efetiva, né? A comunicação sempre foi fundamental para as empresas, mas se mostrou ainda mais relevante nesse momento. E aí eu queria que você, Alberto, abordasse um pouco a questão de como lidar com a frustração do cliente nesses momentos, né, de instabilidade. Então, de repente, o evento ia acontecer, não vai mais. Como é que eu lido com a frustração de um cliente com o cancelamento de um evento que já foi vendido? Qual que é a coisa mais importante para lidar com isso? Bom, é difícil, né? Primeiro, boa tarde, Rodolfo, Mariana, João Paulo, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite da FEComércio. Falar de frustração de cliente é realmente muito sensível, né? Ainda mais no momento que aqui no Brasil se vive um novo recorde de pessoas infectadas, né? Anunciado ontem aí, em relação ao coronavírus. Então, a gente precisa realmente tentar minimizar essa frustração, e a comunicação vem muito para ajudar, né? E principalmente uma comunicação direta, transparente, né, sem rodeios, e sempre priorizando e privilegiando a segurança e a saúde de todos, né? Então, quando a gente fala de um evento que iria acontecer e que não acontece mais, né, as pessoas, os participantes, os inscritos, além dos expositores, patrocinadores, né, e demais fornecedores que iriam trabalhar nesse evento, elas têm que ser comunicadas de primeira instância, assim, né? A gente não pode ficar sabendo do adiamento ou do cancelamento do evento pela imprensa em primeiro lugar, né? Muitas vezes a imprensa apura e corre atrás de uma notícia que para eles é muito importante, e super sou fã do trabalho dos jornalistas, mas a gente tem que entender que a comunicação, né, com o cliente em primeiro lugar é que vai dar o tom dessa minimização de frustração. E o quanto antes isso acontecer, menor vai ser a frustração, né? Se você já sabe que só a partir daqui 56 dias que eventualmente a gente vai ter a possibilidade de feiras, eventos, né, grandes, como a Mariana explicou, se você começar a comunicar desde agora, né, dessas possibilidades, dessas condições e de todas essas restrições, com certeza lá na frente, se você precisar de fato adiar ou cancelar o seu evento,
a frustração de quem já tinha se preparado para participar vai ser menor, né? E considerando as pessoas que ainda vêm de fora, né, da cidade onde o evento acontece, que precisam pensar nessa logística, né, seja de transporte, seja de hospedagem, quanto antes a gente conseguir saber melhor, para poder também negociar aí as remarcações com as companhias aéreas, eventualmente, empresas, né, de hotelaria, hospedagem, enfim. Se a gente falar em comunicação também, Alberto, outro ponto que eu queria que você abordasse é a questão daquele evento que não está propriamente marcado, mas que as pessoas esperariam que fosse acontecer, como, por exemplo, um festival. E aí, como é que eu mantenho essa marca relevante, já que o evento provavelmente pode ser cancelado? Como é que tem que ser a comunicação com esse público que estaria na expectativa, se é que você tem visto essa expectativa? Ela tem que ser uma comunicação frequente, né, também proativa, e de maneira que estimule o engajamento desses frequentadores, clientes, né, desse público com sua marca e com o seu evento, né? A gente tem um caso muito emblemático, que é o Tomorrowland, que acontece esse final de semana, que eles até rebatizaram, né, que é Tomorrowland Around the World, por conta de acontecer online, com 60 bandas, 8 palcos, né, várias tecnologias acontecendo para quem conseguiu, né, para quem comprou o evento, e se você faz isso sistematicamente com esse público, com certeza, quando uma próxima edição, né, do Tomorrowland, por exemplo, acontecer fisicamente, com a possibilidade de presença de público, né, sem a gente se preocupar com a questão da pandemia, ou mesmo numa versão menor, com todos os cuidados, né, que a Mariana também citou, esse público estará presente, né? Você vai mantê-los fãs e brand lovers, vamos dizer assim, da sua marca por conta dessa comunicação programada, né, e feita ao longo desse hiato, desse intervalo que a gente tem entre uma edição presencial e a próxima, por exemplo. Você falou da Tomorrowland, é um festival de música eletrônica enorme, enfim, tem todo um aparato, uma equipe muito grande, mas eu queria trazer essa discussão um pouquinho para o pequeno e para o médio e falar, a gente até discutiu isso um pouquinho antes de começar, a questão das redes sociais, dessa comunicação 360. Para quem é pequeno e médio, vale a pena podendo ter uma pessoa especializada nisso, não, Alberto? Porque a comunicação se dá muito velozmente por esse canal. Sim, hoje a primeira coisa que você faz quando você tem uma frustração é fazer um tweet, né? Você twitta, ou você posta no seu Facebook, no seu Instagram, né? Você reclama primeiro na rede social, antes de reclamar para o cliente, para o fornecedor diretamente, né? Então, hoje todo mundo é uma mídia, né? Todo mundo é um veículo, e isso, se não for bem administrado, pode arruinar, né? E causar prejuízo para algumas marcas. Então, ter pessoas que, de fato, administrem essas redes sociais, que possam dar as respostas certas, no tempo certo, né, para que quem entre lá e pergunte como é que está a edição, se já está confirmado, se não está, qual vai ser o procedimento, o que ele tem que providenciar, é fundamental, né, para que esse pequeno e médio organizador de evento, promotor de evento, tenha isso alinhado e também, como a gente falou, tenha a frustração, né, desse participante minimizada caso esse evento venha de fato ser adiado ou cancelado, né? Eu, pegando aí um gancho de que vocês falaram de Réveillon, de Carnaval, eu como frequentador de eventos, né, eu prefiro hoje saber que o Réveillon ou o Carnaval vai ser adiado e lá na frente ser surpreendido de que não vai ser mais adiado, vai acontecer na data real, vai ter a programação, né? E aí me envolver com esses eventos, do que ficar até a véspera, né, cozinhando essa decisão e não dando as respostas corretas nas redes sociais. Então, é fundamental, sim, que a gente tenha uma equipe preparada, eu não diria nem uma pessoa, né? Dependendo do evento, tem que ter uma equipe, porque o volume de mensagens é muito grande,
mas tem que ter uma equipe preparada assim e com um script, né, de respostas e um alinhamento feito com os organizadores para poder ser o mais transparente possível. Posso complementar rapidinho a fala do Alberto, que eu acho que foi muito, muito precisa. Acho que trazendo um case aqui para o nosso lado, a gente pré-coronavírus, a gente comercializava num dia só algo em torno de 40 mil eventos à venda na plataforma num único dia. E a gente viu que o produtor que soube comunicar de forma transparente gerou uma fricção, porque a gente recebe muita reclamação, a gente é um marketplace de venda, então a cara para o consumidor, muitas vezes, nesses pequenos eventos é a Simpla, e a gente viu uma diferença gritante entre quem soube comunicar de forma transparente. Acho que o consumidor tem entendido muito esse recado de é o momento mais frágil do setor na história. Acho que o consumidor, ele está realmente, ok, não é o momento de eu ir lá e pedir meu dinheiro de volta, exigir meu dinheiro de volta, entrar com uma ação, ir no PROCON, e o organizador que consegue comunicar de forma clara que é um momento de fraqueza mesmo, um momento difícil, que a gente vai sair dele, é só um tempo de pausa, a gente brinca aqui dentro, um tempo de intervalo, a gente vai sair desse momento e a gente vai reorganizar nosso evento depois. O consumidor tende a ser muito muito receptivo a esse tipo de comunicação, apesar de ser difícil, mas acho que o aprendizado é muito grande aqui dentro. Na fala de vocês três, desde o começo desse webinário, foi a questão da responsabilidade e do cuidado. E aí, Mariana, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito da questão de, num nível mais amplo, então agora vamos sair mais do específico, que também é importante fazer que o usuário, o cliente, o turista entenda que ele também tem parte da responsabilidade na segurança de todos. E aí, qual que é a estratégia mais acertada para passar essa mensagem de uma forma mais eficaz possível? Bom, a gente tem tentado deixar claro para todos os empresários, especialmente, e para quem é gestor público, mas em contato direto com empresários, que é esse investimento cuidadoso na comunicação. Não tem como negar, Rodolfo, que o maior problema hoje na condução do controle da pandemia se deu por mensagem truncada, por mensagem inversa, né? Então, se você não tem uma uniformidade na mensagem, e eu não estou nem falando de esferas de governo, é só realmente uma lógica de transmissão de informação. Aí a gente acaba se perdendo. Então, particularmente um setor que é puramente serviços, não tem estoque, né? Faz muito investimento prévio para realizar alguma coisa, e às vezes um erro pode atrapalhar todo esse planejamento. Então, ter clareza na comunicação com o público, mas na comunicação interna também. E o que a gente tem mapeado no âmbito do conselho é que isso inunda todas as empresas ligadas a turismo, eventos e produção cultural de maneira geral. Cabe sim fazer mensagens claras. Eu acho que quem está nos ouvindo foi com certeza alvo de lives do pessoal de música e teatro e cinema, e o quanto eles foram afetados, e de repente a gente se lembrou que esse momento de isolamento seria muito triste não fosse essa colaboração artística, né? Esse pessoal que faz os shows, as lives, enfim. Então, o que me mostra hoje é, assim, uma necessidade da gente comunicar os sucessos e também os desafios, né? Esses momentos em que a gente precisa da compreensão do turista, do usuário, do cliente, da participação efetiva dele, obedecendo não só os protocolos, mas sendo alguém parcimonioso, ou seja, se há uma demanda para usar a máscara e você não concorda com aquela demanda, não prejudica quem está ali concordando, né? A gente precisa muito que, até na construção dessa coletividade, há regras que podem ser só temporárias, a gente espera que elas sejam temporárias, mas precisam ser obedecidas. Tem um empenho com investimento, porque os empresários estão gastando um dinheiro que era importante para a remuneração dos seus funcionários, para a preservação desse negócio, em orientar. Então, como consumidor, a gente precisa também abaixar um pouquinho o nosso nível de exigência e pensar, bom, é temporário, isso vai passar, e quanto melhor eu me
me adaptar a isso, eu corresponder a essas expectativas, mais legal vai ser o resultado. Então, mesmo que eu tente, por exemplo, usando a Simpla, reservar um espetáculo que eu queria ver hoje, mas só vai dar para ver amanhã, entender que esse delay me dá chance pelo menos de ver, porque do contrário, talvez eu teria que esperar mais 28 dias ou mais 56 dias. Então, essa flexibilidade, essa maleabilidade é que é desejável por parte de todo mundo. E agora eu queria uma visão geral dos três, mas podemos começar com a Mariana, que estava com a palavra. Quais são os tipos de eventos, na opinião de vocês, que tem mais probabilidade de acontecer sem muitos problemas nos próximos meses? Eu queria ouvir a visão de vocês três e, um pouco, já aproveito, para colocar a questão do Fernando Souza, que nos pergunta exatamente sobre isso. Diante desse novo cenário decorrente da pandemia, vocês acham que as empresas... desculpa, eu errei a pergunta. Na verdade, a pergunta é do Fred Rodrigues. Ele pergunta: eu sou do Nordeste e aqui a pandemia se encontra estável e com direcionamento de queda. Vocês acham que poderia ser realizado um Réveillon fechado só com camarote? Então, duas perguntas. A primeira: quais os eventos têm mais probabilidade de acontecer normalmente nos próximos meses? E depois, para o Fred Rodrigues, se seria possível, mantida essa tendência de estabilidade, realizar um Réveillon só com camarote? Vou falar da segunda pergunta, mas eu tenho certeza que o João e o Alberto têm melhores respostas. Eu não sei o camarote, mas algo que, especialmente cidades com Réveillon no litoral, poderiam pensar é essa otimização dos espaços que estariam vazios necessariamente por controle de público. Então, eu estou aqui imaginando o hotel, eu já usei esse exemplo algumas vezes, eu peço perdão de ser repetitiva, mas é que eu acho ele muito legal. Se o hotel tiver que vender 40% dos seus apartamentos, essa mesma pessoa que está num apartamento poderia ter acesso a um segundo apartamento vazio para uma ceia, né? Então, a gente imagina uma festa que é olhar os fogos, projetar alguma coisa, mas não necessariamente o camarote. Eu nunca estive num camarote em Réveillon e praia, mas eu imagino que tende a haver aglomeração, até porque a gente não pode esquecer, por mais que a gente saiba do distanciamento, especialmente no Réveillon, vai dar uma vontade louca de abraçar as pessoas. E independentemente da máscara, esse abraço pode não ser o recomendável agora. Mas algo que seja contemplativo, né? Então, imaginando aí, talvez, já estão pensando em cessão de espaços, né? Marcar espaços dentro da areia, ou mesmo determinar, como se fossem pequenas barracas ou tendas, isso já está sendo proposto para o verão europeu. A gente não tem dados ainda consolidados que funcionou, então precisamos ver como é que a gestão de multidão em áreas públicas vai se dar. Mas é perfeitamente possível, acho que foi o Fred que perguntou, começar a colecionar dados agora, que a gente ainda está em julho, pelo menos até setembro, de como as pessoas ocupam os espaços públicos, porque isso certamente vai nos dar, via mapeamento de drone, ou mesmo registro de imagens, como gerir esse deslocamento. Eu, como o Alberto colocou, acho ainda um pouco antecipado, né, esse cancelamento decretado, mas entendo que há questões aí políticas também, todo mundo vai passar por eleições entre novembro e dezembro, então isso pode alterar um pouco a contratação. Mas o que nos cabe estimular, e acho que todos os empresários poderiam pensar em fóruns online, como esse que a gente faz, para brainstorming, ou seja, que ideias ou que modelos, ou isso que o João nos deu, esse exemplo de mapeamento mundial, de o que foi feito criativamente, os drive-ins, como se fossem carreatas, né? Não é nada sustentável, mas enfim, é uma alternativa que a gente pode pensar em alguns eventos. E o tipo de evento que volta primeiro é aquele que a gente imagina muito similar à exibição de um filme. Então, algo absolutamente controlado, né, com horário de começo e fim, controle de acesso, com possibilidade de intervenção se necessário, ou seja, se o primeiro não funcionou, os outros não acontecem. É diferente de você pensar um festival, por exemplo, como o Tomorrowland. Então, tudo que é mais controlado, com menor grupo de pessoas e passível de gestão e interferência imediata, vai ser mais fácil de ser realizado. João, queria que você
desse o seu parecer sobre essa questão também. Parecer só minha opinião, gente, não tem parecer aqui. Eu gosto de fazer uma metáfora aqui, que a gente vive um momento. A metáfora é a seguinte: a gente está dirigindo um carro na neblina. Há um mês atrás, a neblina estava na nossa cara, a gente não conseguia ver nem o asfalto na nossa frente. Hoje, a neblina se afastou um pouco, mas ainda não saiu completamente. Então, a nossa visão, a nossa estratégia aqui dentro vamos planejar os 3 próximos meses. É isso que a gente se permite ousar. A gente não quer ousar olhar daqui 6, 1 ano, porque a instabilidade ainda é muito grande. Acho que se a gente fizer uma pesquisa, 50% das pessoas acham que vai vir uma segunda onda, 50% não. Ou seja, a gente não tem uma resposta clara ainda do que vai acontecer. Então, a nossa premissa como estratégia corporativa é planejar os próximos 3 meses. E, obviamente, o Ano Novo e Carnaval, ele está ainda um pouco longe desse horizonte. Então, se é possível ou não, eu acho que qualquer opinião que eu fosse dar aqui é um pouco de chute. O que eu vejo que tem acontecido na Europa é a autorização para núcleos se socializarem entre si. Então, você escolhe 2, 3 núcleos em que é capaz de você, tá bom, esse núcleo familiar, com esse, a gente vai se socializar, você diminui o risco, você fecha nesses 3, 4, 5 núcleos. Então, eu acho que é capaz que a gente tenha algo nesse sentido. Se eu tivesse que tomar uma decisão hoje, eu iria algo nesse sentido, fechar por núcleos e espaços para esses núcleos confraternizarem. Eu acho que uma festa é difícil a gente ter um horizonte para tomar uma decisão hoje, tá? Com relação a eventos, a probabilidade de eventos ocorrerem, eu concordo 100% com a Mari, e acho que tem um outro tipo de evento que também faz parte da nossa estratégia, que é o que a gente chama de long tail, né? Que é o evento do pequeno produtor, mas microprodutor, que ele complementa essa renda, muitas vezes é um complemento de renda para essa pessoa, ele não é um produtor de evento profissional, e são eventos para 5, 10 pessoas, 15 pessoas, em um evento em que ele pode acontecer no formato híbrido. Então, ele tem um pedaço acontecendo no streaming, no online, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, e um pedaço pequeno acontecendo no mundo físico. Então, você junta 5, 10 pessoas no mundo físico e as outras 30, 40, 100 pessoas no streaming. Então, eu acho que essa conexão, essa junção, ela é muito benéfica para que a gente volte a ter esses pequenos eventos, e teatros, cinemas, eu acho, aqui em São Paulo, falando a proximidade que a gente tem aqui, acredito que é uma cidade com um avanço grande no combate ao coronavírus, a gente está muito perto de voltar a ter cinema com capacidade reduzida e teatro e museu com capacidade reduzida. Então, acho que esse é um pouco do resumo. Alberto? Eu queria contribuir aqui com um estudo que a consultoria Accenture fez e divulgou esse mês. Foi um estudo global com 7.870 pessoas, sendo 420 delas no Brasil. Desses entrevistados, apenas 13% estão seguros para frequentar bares, eventos esportivos e shows nos próximos 2 meses. Ou seja, ainda é uma parcela muito pequena da população que está confiante, né, nesse cenário incerto, com essa neblina na cara, como o João Paulo falou, para se programar qualquer coisa que estimule aglomerações, aí como a Mariana citou, e talvez o Fred lá do Nordeste queira saber, né? Então, realmente, é cedo, e as esperanças que a gente tem aí, né, de uma possível vacina, de dar certo, também não vão acontecer muito breve, né? A gente sabe que as previsões são para primeiro semestre de 2021, então, realmente, eu ainda acho que, como a Mariana falou, né, que no Réveillon todo mundo que vai querer se abraçar, se encontrar, né, acho que a gente ainda vai ter que fazer um pouco mais de força, né, no sentido de segurar essa emoção, ainda mais nós brasileiros, né, que gostamos muito dessa proximidade, do toque, do abraço, para a gente poder curtir 2021 como se não houvesse amanhã, né? Então, eu acho que vai valer a pena esperar. E em relação aos eventos, né, aos tipos de evento,
a gente tem visto já muitos deles acontecendo, né? No formato híbrido, só online, né? Palestras, ou com interação, ou mesmo webinários como esse que a gente está fazendo hoje, né? Então, assim, já existem soluções, eu costumo falar que os eventos híbridos, né, já existiam antes da pandemia, assim como o home office e o ensino à distância, ele só foi impulsionado para acontecer de fato, né? Então, assim, teve aquele primeiro baque inicial das empresas, das organizadoras, e tipo, e agora, o que eu vou fazer, né? Mas hoje a gente já vê um movimento muito grande de hotéis, espaços de eventos, investindo em tecnologia, em infraestrutura, em recursos, né, e equipamentos de segurança, para poder realizar esses tipos de eventos menores, com menos pessoas, e que transmitam, né, essa sensação de segurança que a gente precisa neste momento. Alberto, aproveitando que você tocou nesse tema, eventos híbridos, eu aproveito aqui para a gente encaixar a pergunta do Fernando Souza, que eu tinha lido anteriormente por engano, mas agora é a dele mesmo. Ele diz o seguinte: diante desse novo cenário decorrente da pandemia, vocês acham que as empresas podem aproveitar para explorar ainda mais a realização de eventos pela plataforma digital? E aí eu queria pedir para o Neto, que é o nosso companheiro da TI, que faz com que esse webinário seja possível, colocasse umas fotos que o Alberto nos enviou, que acho que vai ficar mais claro para ele nos explicar. Então, eu queria que você falasse um pouco de eventos híbridos, Alberto. Vamos lá. Bom, os eventos híbridos, né, como eu falei, já são uma realidade. Este é um evento organizado por um cliente da V4T agora no dia 1º de julho, aqui num resort em Atibaia, né? Ele contou com a presença de 35 convidados na plateia, então você vê aí, né, na foto um auditório, uma sala, né, de convenção muito grande, um auditório com todo o mobiliário respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros entre um convidado e outro, né? Todo mundo que chegava para o evento para se credenciar tinha a sua aferição de temperatura feita também eletronicamente, sem nenhum tipo de contato, né? Então já tinha lá o totem para que cada um fizesse sua aferição de temperatura, bem como a questão do álcool gel, né? Então você já higienizava as mãos também, sem nenhum tipo de toque automaticamente, para poder, isso tudo antes de entrar, né, na sala, fazer credenciamento, além dos tapetes, né, higienizadores, que a gente já vê hoje muitos em hotéis também. Então, até entrar na sala, tinha todo esse protocolo para as pessoas cumprirem, e ao entrar na sala, a gente também tinha uma única pessoa que faz o manuseio da porta, né? O abre e fecha da porta de quem entra e de quem sai é feito por uma única recepcionista, né? Então, ninguém toca na fechadura, né? Ninguém se expõe ou se arrisca, né? Para poder, eventualmente, não passar aí, né? Não contaminar pelo contato. E dentro da sala, além daquele auditório, né? Espaçado e tudo mais, a gente vê, infelizmente, né, uma medida pouco sustentável no sentido de geração de lixo, mas toda a parte de coffee break, alimentação embalada individualmente, né, em alguns momentos também a gente vê hoje lunchbox, então a pessoa já pega o seu lunchbox com tudo dentro daquele saco, né, que a gente está acostumado, tipo de drive-thru, assim, e vai comer, né, no seu lugar sozinha, né, sem privilegiar essas aglomerações e esse networking que para a gente é tão importante, mas sempre respeitando, né, aí a higienização. E principalmente a equipe, né, a equipe também precisa estar resguardada, né, eu acho que, como a Mariana falou, quem vai participar de um evento desse tem que saber que precisa, né, cumprir os protocolos por respeito ao outro também, então isso também parte da organização, todo mundo vestindo EPIs, né, os jalecos descartáveis, a própria house mix aí separada, né, com divisória entre um profissional e outro, então você vê que existe, né, um investimento muito grande nessa parte de infraestrutura,
para poder realmente fazer essa realização de maneira segura. Neste evento especificamente, como eu falei, né, tinham 35 pessoas no auditório, numa sala enorme, porém tinham outras 2.000 pessoas acompanhando o evento via streaming, né, que teve shows musicais, teve atrações, né, ao vivo no palco. Então, realmente, você consegue transmitir essa sensação de você estar presente mesmo para aquela pessoa que de longe pôde acompanhar. Então, essa é uma realidade possível. As plataformas, né, assim como a Simpla, o João Paulo também já antecipou aí que tem novidades em relação aos recursos que eles hoje já estão oferecendo para o streaming, e ele pode falar muito melhor do que eu. Então, sim, é possível fazer evento, é possível dar essa sensação, né, para o participante da mesma maneira que você tivesse presencialmente. João Paulo, pegando o gancho do Alberto, tem streaming, queria que você falasse sobre isso também, mas eu queria que, além disso, a gente falasse um pouco de inovação. Você mencionou no começo do nosso webinário desse estudo que a Simpla fez, pegando coisas muito inovadoras ao redor do mundo. Então, eu queria que você desse um panorama, não só da questão do streaming, mas da questão de outras boas ideias inovadoras ao redor do mundo. Claro, vamos lá. Primeiro, esse estudo, só para deixar claro para todo mundo, ele é um estudo frequente. A gente fez uma primeira versão no começo da pandemia, fez uma segunda rodada agora, e a ideia é, à medida em que a gente tenha novidades, a gente conseguir trazer esse estudo atualizado para todo mundo. A gente vê muita inovação, e aí aqui é um modelo que eu criei junto com o time aqui, que eu acho que a gente ainda está saindo da primeira onda de inovação, primeira geração de inovação do streaming e caminhando para uma segunda onda, que é o seguinte: a gente já existia, como o Alberto falou, já existia o evento streaming, o evento online, ele já era uma realidade, mas muito pequeno, e a gente via plataformas ainda com uma sofisticação baixa, porque o streaming não era a principal fonte de receita de todo mundo, e a necessidade, o produto, a tecnologia existente atendia a necessidade. E a gente já está caminhando por uma segunda onda de inovação, que são produtos mais complexos, porque a gente viu que streaming vai ser uma realidade, então as cabeças pensantes do mundo estão pensando em inovação por streaming. Então, vou dar um exemplo de um aplicativo russo, não é fazendo propaganda aqui, mas muito interessante. Ele chama Spatial, S-P-A-T-I-A-L. Ele é um modelo, por exemplo, muito interessante de plataforma, que você é uma bolinha redonda e você se locomove ao redor da sala e só ouve aquilo que está entre algumas pessoas, as pessoas que estão próximas a você, então são várias bolinhas. As pessoas que estão próximas da sua bolinha, você consegue conversar em conjunto. As pessoas que estão do outro lado da cela só ouvem aquilo que elas estão conversando. Então, é uma forma de fazer uma confraternização, de fazer um evento online diferente. Então, esse é um dos modelos que a gente tem visto ao redor do mundo. Com base nisso, a gente viu que o streaming era uma realidade, já era um projeto dentro da Simpla, que ia demorar um longo período para ficar pronto, e a gente trouxe, a gente fez um sprint muito forte, o time trabalhou arduamente durante muito tempo para lançar ele logo no começo da pandemia, a gente lançou. Então, basicamente, a gente tem uma integração com uma plataforma, em que no caso é o Zoom, em que a gente oferece para o produtor que quer utilizar o Simpla Streaming acesso ao Zoom com diversas funcionalidades. Todas as funcionalidades que a gente tem no mundo offline, desde acesso você pode criar formulários para as pessoas que vão ao seu evento preencherem, a gente consegue auxiliar no marketing, a gente tem mailing, a gente tem uma série de produtos de funcionalidades agregadas ao produto, além do que a pessoa consegue utilizar o Zoom, uma licença premium do Zoom, através da Simpla para realizar o evento dela, e a gente tem toda a segurança a gente teve aquela divulgação do Zoom, de algumas falhas de segurança, a gente aplicou segurança nossa no Zoom para que ele se torne uma plataforma ainda mais segura, então uma série de inovações que a gente vem aprimorando na nossa plataforma. E eu concordo com o Alberto, acho que o evento híbrido é o que veio para ficar. Acho que o evento offline, ele continua como uma realidade no futuro, acho que cada vez com mais segurança, as pessoas se sentindo à vontade para ir em um evento, tendo vacina ou não, mas a gente vê que
As pessoas se sentiram à vontade, o evento vai continuar híbrido, mas offline, mas por que não transformar ele em híbrido e aumentar a capacidade de oferta do seu produto de forma infinita? Um exemplo disso, a gente participa de algumas licitações em teatros, em que a gente faz todo o serviço de venda de ingresso e bilheteria e controle de acesso para um teatro público. E a gente vê os teatros pedindo isso para a gente. Olha, eu quero ter uma plataforma de streaming além do offline, para eu poder ter um público. Hoje, meu teatro é aqui em São Paulo, eu pegar alguém da Paraíba, por exemplo, para assistir meu evento aqui amanhã. E até para acessibilidade. Tem muito teatro público que é muito antigo e é tombado, e uma reforma para ter acessibilidade para diversas pessoas é difícil. Então, uma pessoa às vezes quer ter o contato com um produto diferente, que é complexo para essa pessoa chegar até esse evento, ela consegue ver esse evento no streaming. Então, acho que a gente traz uma acessibilidade e uma possibilidade de oferta de um produto muito grande. Então, na Simpla, a gente tem essa convicção de que o evento futuro será um evento híbrido, majoritariamente, para quase todos os eventos, isso é aplicável. E pegando cases de sucesso, que a gente vê muito de alguns clientes nossos, que atualmente tem tido muita demanda, por exemplo, eventos que já misturam o mundo offline com o mundo online. Um exemplo legal é um pessoal que você compra uma tela de tinta, as tintas, recebe tudo isso na sua casa, e no dia você tem um streaming ao vivo, a pessoa te ensinando a pintar. Você tem a mesma coisa rolando para culinária. Você recebe um kit de culinária, vai ter um chefe de cozinha te ensinando a juntar todos esses kits e montar seu prato. Então, são formas de inovação que a gente vê que tem surgido efeito e tem feito muito sucesso. São eventos que esgotam muito rápido. Então, acho que são algumas inovações que a gente tem visto no setor. Mariana, eu queria também saber a sua visão sobre essa questão da inovação que veio para ficar. Uma coisa que é legal levantar é falar sobre esses eventos drive-ins também, né? Se eles devem permanecer. Eu imagino que sim. Até vou te contar que eu me descobri uma pessoa bem refratária a novidades, porque eu estive numa reunião em novembro de 2019, em que foi apresentada a retomada dos drive-ins, ou seja, nem se falava de Covid, ninguém estava pensando nada, e já tinha um grupo de empresários investindo nisso. Então, eu pensei, imagina, drive-in, quem que vai querer, né? E o cara, perfeito, assim, o timing perfeito, investimento perfeito. Mas o que eu acho bem legal é tentando reunir não só a lógica do drive-in, mas com essa colaboração que o João colocou, que é assim, as secretarias de municípios que têm turismo e cultura juntos, que muitas vezes têm uma verba muito pequena, poderiam certamente se associar a essas casas de espetáculo em cidades maiores, que não precisam ser nem em São Paulo, pode estar, por exemplo, no Teatro de Manaus, ou em alguma performance lá em Pernambuco, e trazer isso via streaming, contribuindo financeiramente muito menos do que custaria trazer o espetáculo para a cidade. Quem sabe projetando num drive-in na cidade, algo que possa estimular e justificar, né, essa ação de integração e de recuperação da sociabilidade, mas tem muita coisa que a tecnologia vai nos dar acesso, primeiro, para ter controle das informações, que aí o Alberto domina, né, que é para depois fazer uma comunicação, engajar, permitir que essas pessoas continuem fiéis à sua programação, e algo que nos dá amplitude e diversidade, ou seja, tem um Brasil inteiro para ser descoberto em termos culturais, musicais, gerando movimentação econômica e oportunidade para quem às vezes está achando que está bem distante, porque antes havia isso, dava a impressão que o que era novo em cultura só estava nas capitais, e não é mais verdade. Então, tentando não ser muito poliana, né, tá todo mundo chateado com tudo que está acontecendo, mas a gente olha um pouquinho o copo meio cheio. Então, dá para pensar, sim, em usar os espaços públicos abertos, amplos, para montar a estrutura de drive-in, dá para pensar em incluir as locadoras de automóveis, né, que também tem aí toda uma rigidez no protocolo de limpeza. Para quem não tem carro, pode alugar por 1 hora, eventualmente 1 hora e meia só para ter a experiência. Dá para gerar emprego para um pessoal que
toma conta desse procedimento de limpeza. Então, tem não vou chamar de uma nova economia, mas de uma economia da emergência e da urgência surgindo para nos ajudar a ter um pouco mais de alegria nesse momento. Para a gente fechar esse ciclo, esse assunto, queria voltar para o Alberto, que eu sei que ele gosta de falar de hibridização e de inovação. Eu acredito muito, né, nessa questão da emergência que a Mariana falou. Acredito sim que os drive-ins, né, podem ficar. Acredito, inclusive, que podem contribuir com a capacidade ociosa, né, dos espaços que hoje eles estão acontecendo. Né? Então, por exemplo, um estádio de futebol que via partidas, né, às quartas, sábados e domingos, eventualmente tem aí outros dias, né, até que os campeonatos voltem a acontecer, outros dias que eles possam explorar e garantir uma renda, assim como os espaços públicos, né, e outros espaços abertos, como a Mariana citou. E também acho que a gente precisa ter um pouco de coragem, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia, tem aquele insight, e aí a gente fica com medo de não dar certo, com medo de arriscar, e aí a hora que viu, alguém foi lá e fez na sua frente e se deu super bem. Né? Esses eventos que o João Paulo comentou, né, em relação à parte de gastronomia, de arte, né, a gente vê muita questão de literatura, eventos que juntam literatura com gastronomia, harmonização de vinhos, né, degustação de vinhos online, quer dizer, coisas que você pode eventualmente proporcionar para o seu cliente, né, sei lá, eu sou o hotel da cidade X, lá do litoral de Sergipe, por exemplo, e eu quero levar o sabor da minha gastronomia para o meu cliente em casa. Né? Então, essas coisas são possíveis de você remeter a essa afetividade e fazer com que esse cliente, mesmo não podendo viajar para o seu hotel, para o seu destino naquele momento, ele relembre, né, daquela experiência que outrora ele teve. Então, acho que a gente precisa, sim, ser um pouco mais... menos temeroso, né, para poder sair das coisas que a gente está acostumado a fazer, sair um pouco da zona de conforto. João, eu queria abordar com você um assunto a respeito de eventos digitais, a gente falou de evento híbrido, mas eu acho que é interessante trazer para a discussão a questão do preço do formato que não é aquele presencial. Só para a gente contextualizar e fazer um exemplo aqui, a gente teve agora recentemente a XP Expert gigante, com prêmios, com pessoas que ganharam o prêmio Nobel, e foi tudo gratuito. E aí, como é que eu faço para agregar valor, enfim, poder cobrar por isso? Como é que fica essa questão? A nossa visão aqui é que isso também é uma novidade muito grande para o público, você tem um evento online. Então, antes era muito claro a percepção de valor do público de um evento como um evento da XP presencial, em que você passava um dia lá, você tinha todo o conteúdo à sua disposição, você tinha o networking, você tinha comes e bebes, você tinha uma experiência completa. E aqui a gente traz para uma nova realidade em que a pessoa sente que perdeu, ou seja, eu perdi boa parte do conteúdo, ou seja, eu não quero pagar por isso. Mas eu acho que isso é um período, acho que primeiramente isso é um período, acho que a gente vai se acostumar a eventos online, eventos digitais, em que talvez a percepção de valor para o usuário, para o consumidor seja outra, e não mais, eu quero estar num super hotel, num super centro de convenção, mas quanto tempo eu gasto para ir para um evento como o XP Expat, num formato 2019, em que eu tinha que pegar um Uber, ir até o local, gastar com estacionamento, pagar pelo evento. Será que, se eu tiver um evento híbrido hoje e tiver um ingresso mais barato no streaming, um ingresso que é metade do preço no streaming, as pessoas não pagariam por isso? Então, acho que, assim, ainda é um formato muito novo para a gente dizer como que vai ser a cobrança disso. A tese que eu acredito é que as pessoas vão se acostumar com esse novo formato híbrido, vão ver valor
em economizar tempo, em economizar recurso. Um setor que está passando por uma mudança muito grande é o setor de educação, em que a aula presencial tinha um valor muito grande, as pessoas não viam um valor tão grande numa aula streaming, no ensino EAD, e hoje, por uma necessidade de mercado, todo mundo teve que ir para o ensino EAD. E hoje o valor é muito grande, inclusive no ensino EAD, que a pessoa, se eu quiser ir para uma aula a 10 quilômetros da minha casa, eu tenho que sair 1 hora antes do meu trabalho, deixar de produzir, demora mais 1 hora para chegar na minha casa, eu vou gastar com comida, com estacionamento. Se eu comprar mais barato e ainda fizer de casa, não é melhor? Então, acho que as pessoas começam a ver valor nisso. Mas essa é uma primeira onda. E eu acho que a segunda onda vem com as plataformas agregando, plataformas que agregam mais valor ao evento digital. Então, exemplos não faltam, mas essa segunda onda de inovação, eu acho que ela vem para isso, porque a gente já tem qualidade de internet, qualidade de transmissão na primeira onda de inovação. Na segunda onda de inovação, eu acho que são plataformas que conseguem agregar outros valores para o consumidor que essa primeira onda não conseguia. E a terceira onda, eu acho que é mais para frente. Então, exemplos disso eu quero fazer o Alberto é muito mais especialista no tema, eu só vou dar um exemplo, o Alberto me corrija se eu estiver errado. Aí vou fazer um evento corporativo em que as pessoas estão acostumadas a receber um mimo, a receber um presente, a ter um happy hour, a ter alguma coisa. Por que eu não posso ter uma plataforma que junta tudo isso? Que eu consigo entregar para a pessoa via iFood, via alguma outra plataforma, para a pessoa na casa dela, um comes e bebes, um livro, um presente, alguma coisa assim. Então, acho que você começa a agregar valor para a pessoa em que ela começa a pagar por esse conteúdo. Então, acho que esse aqui é um pouco do resumo da minha visão, o que é o futuro de pagamento dos eventos de streaming. Alberto, queria que você complementasse também, porque eu sei que é um assunto que você estuda a fundo e está sempre atento. Concordo com o que o João Paulo falou, e acho que assim, essa questão do evento híbrido, ela pode te dar a possibilidade de você ter experiências diferentes com preços diferentes, né? Porque muito do que a gente valoriza num evento presencial é o networking, né? Aquele contato que a gente tem, troca de cartão, fechamento de negócios, né? E que muitas vezes num evento 100% online eu não teria essa interação e essa possibilidade de gerar negócios. Apesar de hoje já ter, né, ferramentas, como o próprio João citou, de que já possibilitam você ter um stand virtual, já possibilitam você ter uma sala exclusiva de bate-papo para você eventualmente negociar e fechar um negócio, né, fazer alguma transação comercial. Então, as plataformas estão cada vez mais ficando robustas para priorizar esse tipo de evento em 2 ambientes, vamos dizer assim, né? E sim, se você tem uma quantidade de pessoas reduzida presencialmente, né, como nesse evento que eu mostrei as fotos aí, você eventualmente, se esse evento for um evento pago, pode até criar um ingresso mais caro, porque ela vai ter algumas coisas que quem está em casa não teria, por exemplo. De repente eu encontrei o artista da minha banda preferida e posso tirar uma foto, pedir um autógrafo, né? Então, quer dizer, você tem outras maneiras de extrapolar e justificar esse tipo de cobrança separada, conforme o nível de experiência que você venha a oferecer. Não esquecendo que tecnologia também custa, né? Não é porque você vai deixar de fazer um evento presencial e vai passar para o online que esse custo não vai existir, né? Você vê mesmo ali pelas fotos toda a infraestrutura de pessoal e de equipamento que tem por trás. Então, assim, é caro, mas com certeza é mais barato do que, de repente, transportar 500 vendedores da sua empresa, né, do Brasil afora para um único destino, pagar 3 dias de hospedagem, né, ida e volta de avião, mais o seguro da viagem, enfim. Então, é uma conta que tem que ser feita, mas sim, com certeza vieram para ficar esses eventos híbridos. A gente está se aproximando do final, mas tem 2 perguntas que eu queria colocar. E a primeira é para a Mariana. É o Roberto que escreve e pergunta o seguinte: se ocorrerem as eleições, o protocolo que será usado não poderia ter uma base
para o protocolo no setor de shows, turismo, entretenimento em geral? Ele diz que está comparando com a aglomeração de pessoas que ia causar eleição e shows. E aí, daria para a gente aproveitar? Tem conversas nesse sentido, Mariana? As análises que estão sendo encomendadas pelo Tribunal Superior Eleitoral vão todas no sentido de restringir a aglomeração. O que eu particularmente não vi nenhum estudo ainda, mas eu sei que há colégios, né, unidades de votação nas capitais que recebem muitas pessoas e que às vezes as filas realmente são de intensa aglomeração. A diferença, provavelmente, é a questão do humor, do espírito e do desejo. Então, assim, numa eleição, a gente tem a questão da lei seca, né? Você não tem bebida, você tem um controle mais rígido, até por conta dos fiscais partidários. Eu estou usando a minha experiência própria como eleitora para imaginar esse cenário. Há uma proposta de dividir a eleição em 2 dias, que está sendo avaliada ainda, e algo que a gente não consegue dividir, por exemplo, no caso do Réveillon. Mas a experiência da eleição vai ser riquíssima para nós, porque ela vai colocar tanto quem concorda com as práticas, como quem discorda das práticas no mesmo ambiente, até porque ainda o voto é obrigatório. Então, sim, ele está certo, vai ser um excelente aprendizado, mas como a eleição é só em novembro, eu acho que a gente ainda tem o retorno de alguns outros eventos e algumas outras situações de aglomeração, como os esportes, as práticas de esporte ao ar livre, que vão também nos abastecer com essa informação. Mas, sem dúvida, ele está corretíssimo, vai ser um momento de muito aprendizado para nós. E agora para o João Paulo, uma outra pergunta do internauta que eu estava segurando para a gente não interromper um assunto, enfim, o fio da meada. Ele pergunta o seguinte para você, João Paulo: como a medida provisória 948 regulamentou cancelamentos, reembolsos, etc., ela contribuiu para proteger o setor de eventos e vai ajudar nesse momento que você comentou e todos nós comentamos sobre incertezas a respeito dos futuros eventos? Claro, eu ia comentar isso, está anotado no meu post-it aqui, que acho que era um tema muito importante. A MP 948, ela ajudou muito o produtor de evento. No final das contas, eu acho que ela salvou o produtor de evento, porque, só para explicar muito brevemente o que é a MP 948, ela autoriza o produtor a remarcar o evento dele e não ter a obrigatoriedade de devolução do dinheiro ao consumidor nesse momento. Então, se o produtor remarcar ou oferecer uma outra possibilidade para o consumidor, ele não é obrigado a efetuar a devolução do recurso ao consumidor. Por quê? O dinheiro não está mais nem com a etiqueteira, que no caso é Simpla, com o produtor, ele já está espalhado na cadeia. Então, você já pagou artistas algumas vezes você já pagou o local do evento, você já pagou imposto, você já pagou diversas coisas relacionadas ao evento. É muito difícil você trazer todo esse dinheiro da cadeia, fazer o caminho reverso e devolver isso para o consumidor. Então, a MP veio justamente para salvar o evento. E a gente vai passar por um divisor de águas agora relacionado ao setor de eventos no Brasil. A MP, ela tem a vigência até o começo de agosto, tá? E ela precisa ser convertida em lei ou não. Já está em discussão no Congresso se vai ser convertida em lei. A minha visão específica é que ela precisa ser convertida em lei. O setor vai sofrer, o setor de turismo, ele vai sofrer muito se essa medida não for convertida em lei, e muitos produtores, muitos entes do setor vão quebrar se essa medida não for convertida em lei. Precisa de adaptação? Talvez precisa de ajustes, tem várias visões a respeito, é uma medida provisória polêmica, mas ela veio sim para salvar o setor, porque o fluxo de caixa reverso ele é muito complexo. Tá? Então, trazer um fôlego para que o setor de evento possa se reorganizar, reagendar o evento e o consumidor ir à nova data do evento, eu acho que ele é razoável para o momento que a gente está vivendo. De novo, é o momento mais delicado da história do setor, não acho que é uma abertura para o calote, pelo contrário, eu acho que é a possibilidade do produtor reorganizar o evento dele e o consumidor ir nesse evento quando as coisas acalmarem. Então, acho que é fundamental a medida provisória vir à lei. Eu queria agradecer muito a vocês que nos assistiram e dar 2 recados bem rápidos. Gostou desse webinário? Quer mais informações a respeito? A gente tem um resumo, uma informação mais aprofundada, lab.fecomércio.com.br.
Além disso, se você quiser receber a nossa lista de transmissão do Telegram, é só apontar sua câmera do celular para QR Code, esse quadradinho que está aí do lado dessa tela. Por fim, eu queria agradecer novamente ao apoio da APRECESP e a parceria com o portal Hotelier News, que está nos transmitindo. E, além disso, claro, queria agradecer ao Alberto, ao João Paulo e à Mariana por estarem conosco nessa 1 hora e tirarem as dúvidas. Muito obrigado. Valeu, Prazer. gente. Obrigado, Alberto, Mário. Obrigado pelo convite, Rodolfo. Obrigado a vocês todos e até a próxima. E eu agradeço a vocês que nos assistiram até agora. Até a próxima.